Fala galera, beleza? Passando aqui pra gente fazer um vídeo, vou tentar ser rápido. Toda vez que eu leio o decreto 11.615, eu me assusto com as imprecisões técnicas e legais que tem nele, né? Fica difícil, muita gente cobrando aí como é que a gente faz as análises, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E eu tenho falado muito que eu sou advogado, né? Eu aprendi na faculdade lidar com parâmetros legais, né? O que está na lei, a gente tem os limites legais ali e a gente aprende a fazer a interpretação jurídica, né? Usar a hermenêutica jurídica para os parâmetros legais que a gente aprendeu, principiológicos, etc. e tal. E até fazendo uso, né, não só da corrente positivista, mas do neoconstitucionalismo, fazendo uso de várias correntes ali. E toda vez que eu leio o decreto 11.615, eu me assusto com a progressão, né, da pauta progressista, não fazendo trocadilhos. É até complicado da gente falar sobre ele, mas vamos falar aqui da obrigatoriedade, né, na verdade da ilegalidade, da obrigação das pessoas terem que competir para praticar o esporte e manterem seus equipamentos, né? É só se a gente vivesse num Estado democrático de direito, se as leis que a gente tem, se a nossa Carta Magna ainda fosse respeitada, a gente tem alguns princípios e ditames constitucionais que deveriam ser resguardados, principalmente por um decreto regulamentador. Aquilo não foi uma troca legislativa, a legislação não foi alterada. A Lei 10.826, ela tá lá, ela não foi alterada, ela tá lá desde 2003. Então a gente não pode, num decreto regulamentador, ter regras tão abruptas, tão diferentes, né, de imposições, criar, inovar legalmente dessa forma. Foi pelo menos assim que eu aprendi. O decreto regulamentador apenas regulamenta, como o seu nome diz, a legislação para que ela possa ser executada pelo órgão, né, pelos órgãos do Poder Executivo. É simples assim. Por exemplo, né, se a gente vivesse num Estado democrático, o artigo 4º da Lei 10.826, que fala da aquisição da arma de fogo, você pegaria aquela expressão lá, a pessoa precisa declarar a efetiva necessidade. E num decreto regulamentador, poderia constar ali quais os termos da declaração, como o que, né, qual o conteúdo mínimo daquela declaração, regulamentar aquilo ali. E não fazer uma alteração legal, uma alteração legislativa, e ali e trocar a expressão de declarar para comprovar. Mas tudo bem, né? Acho que a gente já evoluiu disso aí, é um absurdo, mas o entendimento do STF, né, nas ADIs pertinentes e tudo mais, fala que não. O que o legislativo quis dizer, o legislativo escreveu errado o que estava ali, né? Não queria simplesmente declarar efetiva necessidade para a pessoa ter ciência apenas de que teria um produto controlado, uma arma de fogo na sua casa, né? Mas o legislativo errou em 2003 quando foi homologado. O presidente Lula, na hora de homologar, porque foi ele, né, que assinou a legislação ali, ele errou, estava errado, a palavra expressão declarada estava errada, mas tudo bem, vamos seguir. E agora eles trazem nesse decreto, o decreto da morte, 11.615, a obrigação, né? Obrigação, sob pena de ser criminalizado, perder seus equipamentos, não cumprir ali os requisitos legais para manter produtos controlados na sua posse, né? na sua... junto com você poder perder os seus equipamentos se você não competir, não participar de competição. E aí a gente vem aqui fazer uma análise boba, cara. Quem sou eu, né, para analisar a Constituição, mas eu acho que eu aprendi a ler. E no artigo 5º da Constituição Federal fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é o princípio básico do direito ao feijão com arroz, né? O princípio da legalidade. Vamos perceber aqui que ninguém fala, a Constituição não fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de decreto, de portaria, de norma. Não fala. Fala em virtude de lei. Então ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Algo em virtude de lei. Ora bolas. A Lei 10.826 não cria a obrigação da pessoa de competir, né? É a legislação que trata disso. E mais, a Lei 9.615 do Planalto, que trata das normas gerais do desporto, fala lá, né, o desporto, no seu artigo 2º, como direito individual,
tem como base os princípios da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização prática desportiva, na autonomia, definido pela faculdade da liberdade de pessoas físicas e jurídicas, da democratização, garantindo em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer distinção de formas de discriminação, da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não à entidade do setor. Né? Vou ler de novo aqui. Da liberdade, isso é um direito, que isso sim, essa obrigação a legislação criou. E está aqui, da liberdade, expresso pela livre prática de desporto, de acordo com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não à entidade do setor. E vem mais, direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as práticas desportivas formais e não formais, beleza? Da diferenciação consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e não profissional. Então a gente não precisa ter atletas só profissionais, gente, né? Como estão querendo fazer aqui. Da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. E aí a gente vai lembrar aqui, questão da identidade nacional, que o esporte do tiro foi só o primeiro esporte que trouxe medalha olímpica para o Brasil. A primeira medalha olímpica do Brasil, as primeiras, inclusive, surgiram em 1920, nas Olimpíadas de Antuérpia, lá na Bélgica, né? E o tiro esportivo tinha quase 1/3 da delegação inteira brasileira. O tiro esportivo é um esporte secular no Brasil, um esporte tradicional. Mas vamos lá. Da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e participante, e fomentado por meio da prioridade dos recursos públicos do desporto, né? do desporto educacional. Da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e relacionados. Da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento harmônico dos sistemas desportivos diferenciados e autônomos para níveis federal, estadual e distrital e municipal. Da segurança, propiciando ao praticante de qualquer modalidade desportiva quanto à sua integridade física, mental e sensorial. Da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva administrativa. Parágrafo único. A exploração e gestão do desporto profissional constitui no exercício de atividade econômica, sujeitando-se especificamente à observância dos princípios da transparência, da financeira e administrativa, da moralidade da gestão desportiva, da responsabilidade social de seus dirigentes, do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional, da participação da organização desportiva do país. Então, quando a gente lê, e aqui a imposição legal, o princípio da legalidade que a gente leu lá no início, né, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não é obrigação de lei, a gente tem a Lei 9.615, que trata do desporto, que fala da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não à entidade do setor. E aí a gente vai lá para o artigo 217 da Constituição Federal. E aí voltamos para a análise do artigo 217 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. E a gente vai lá para o decreto 11.615 e a gente passa a não entender a legalidade, da onde que eles tiram a obrigação da pessoa competir, de competir de forma nacional, de competir de não sei o que, ser nível e tal, papapá. Não existe esse enquadramento dentro da legislação. Não existe como você criar, inovar legalmente, gerar obrigações sob pena de sanção através de decreto. Isso não existe, isso fere o princípio da legalidade que está lá na Constituição, como a gente leu, inciso 2º do artigo 5º. Ok? Então, assim, óbvio, eu estou falando só
da exigência de competir, né? De um atirador, de um praticante de um esporte competir. A gente não pode obrigar o cara que gosta de jogar basquete, de treinar basquete, a competir basquete. Do cara que vai treinar natação, competir natação. Do cara que vai treinar judô, jiu-jitsu, competir judô, jiu-jitsu. Para manter um kimono, para manter uma sunga, para manter um pé de pato, sei lá, cara. O cara que gosta de surfar, o cara que ele precisa ter uma prancha, parafina, a gente não vai obrigar o cara a competir, ser campeão do mundo, participar de uma competição nacional ou internacional para manter a prancha. Isso é um absurdo. É a mesma coisa no caso do tiro esportivo. As pessoas não podem ter limitação para ter equipamentos e competir, né? Para ter equipamentos e participar de eventos, né, ter equipamentos e ter insumos para participar dos seus treinamentos, que seja das suas provas, ou mesmo se desafiar todo dia. A gente não pode ter uma limitação num decreto regulamentador. Se a lei assim o fizesse, ótimo. E aí voltamos a falar. Se o Poder Executivo quer propor num projeto de lei, que siga os trâmites, que proponha um projeto de lei para o Congresso Nacional, e os nossos congressistas, né, os nossos deputados e senadores, esses têm representatividade para legislar, eles sim que decidam. Né? Se for vontade do povo, através dessa política indireta que a gente tem aqui no Brasil, né, dos congressistas decidirem, criarem uma lei com esse normativo, com essas imposições, óbvio, vamos cumprir. Mas não é o caso. A Lei 10.826 não traz isso. E a Lei 9.615, ela traz o completamente ao contrário. Né? Quando a gente fala lá, no inciso 4º do artigo 2º, o desporto como direito individual tem como base os princípios da liberdade, expresso pela livre prática de desporto de acordo com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não à entidade do setor. E outra coisa que a gente não pode, que tem uma vedação completamente ilegal, além da obrigação da competição para os atiradores esportivos, o tiro lúdico, o tiro recreativo. Você proibir o tiro lúdico é ilegal, é inconstitucional e ponto. Não tem como você fazer uma interpretação diferente disso. Uma escola de tiro, né? Uma entidade de tiro que tem o equipamento, que está lá apostilado, capacitação com arma de fogo, tem alvará, licença disso, licença daquilo, etc e tal, CR próprio para fazer capacitação da arma de fogo. Se uma pessoa chegar aqui e quiser experimentar o tiro, ela deveria ter o direito, é direito dela, direito constitucional, a liberdade dela de praticar um desporto. Tá lá. Um direito social, está no artigo 217, está no artigo 5º, inciso 2º, está no artigo... É um direito social ao lazer, é um direito constitucional de uma pessoa praticar o esporte. É como se ela quisesse entrar numa piscina e praticar natação, quisesse jogar bola, jogar no tênis. É direito da pessoa, direito do cidadão. E a gente está abrindo mão desse direito. E o Poder Executivo, numa canetada, vai lá e fala que é assim que a Constituição não vale nada. É o que está acontecendo. Então, eu espero, sinceramente, que o Poder Legislativo, né, que os nossos congressistas, eles se unam e acabem. Eu estou falando de alguns pontos só, eu estou falando disso, se a gente for ler o decreto, ele em sua maioria, ele é ilegal e é inconstitucional. E é impossível de você fazer uma interpretação num decreto dessa forma, com esses parâmetros. Porque se você avança nesse autoritarismo que foi esse decreto, se você tenta dar um jeito de viver com esse decreto no mundo jurídico, sinceramente a gente mudou de regime. É impossível. Como eu falei no início do vídeo, eu aprendi na minha faculdade a fazer interpretações legais com base numa hermenêutica sistemática, né? A gente vai lá pegar de forma sistemática o que a Constituição fala, o que a lei fala, como que se regulamenta aquele direito. Ótimo, nossa, o decreto não vai de encontro à lei e a lei não vai de encontro à Constituição, perfeito. Ali temos a Constituição Federal, uma lei federal, né, uma lei ordinária que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que tem representatividade para propor leis, que tem representatividade para aprovar as leis ali, de acordo com os interesses, por isso que é discutido, por isso que é um parlamento, por isso que é um colegiado imenso.
são várias pessoas discutindo ali, não é meia dúzia de gente definindo, não é uma pessoa, um presidente, numa canetada, mudar o ordenamento jurídico e tirar da legalidade para a ilegalidade as pessoas do dia para a noite. Isso não é democracia. Até onde eu aprendi, não é. Né? E aí você vê várias declarações do ministro da Justiça, do presidente, criminalizando os atiradores de esportistas, chamando de criminosos, falando que os empresários, que o empresário de verdade não tem um clube de tiro. Nossa, cara, você paga imposto todo mês, você tem ali todas as suas obrigações tributárias, obrigações com fisco, você mantém, a gente é obrigado, o esporte do tiro é obrigado a cada coisinha que sai tirar a nota fiscal. E muitos outros ramos, às vezes, burlam esse direito. O tiro esportivo é impossível, tudo que entra com nota sai com nota, não tem como, é munição, é produto controlado. Então a gente tem uma alta taxa de tributos, a gente tem uma carga tributária imensa, a gente tem obrigações de fiscalizações absurdas, somos fiscalizados muito, intensamente, e ótimo que isso acontece, porque o sistema funciona, e de repente a gente é chamado de bandido, de criminoso, que não é empresário, a gente é o quê? Uma pessoa que empreende no mundo do tiro é o quê? Estou esperando o presidente da República falar. Então, assim, a revolta quando a gente vê um ato ditatorial através de um decreto, botaram no papel, né, a mudança de regime, deram na cara de todo mundo, principalmente do Poder Legislativo, vocês não servem para nada, foi isso que quiseram dizer aqui, com todo respeito, mas exatamente isso. E aí a gente tem tenta fazer uma interpretação para manter uma normalidade no esporte e tudo mais, e é impossível, porque, como disse o Luciano Lara, tiraram a forceps algumas competências ilegais que quiseram botar para a Polícia Federal, mas tudo bem, deixaram competências do Exército e não está falando, não é lé com cré, tá? Então vamos fazer outras interpretações, vou fazer mais vídeos aqui sobre isso, mas hoje, assim, só para deixar claro, temos que cumprir o decreto? Cara, é o que tem para hoje. Até que o Poder Legislativo tome a frente dessa situação e extirpe do mundo jurídico o decreto 11.615, temos que cumprir, mas que é uma obrigação completamente ilegal e inconstitucional, cara, na minha visão, com todo o respeito ao entendimento de todos, é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? Então, um grande abraço aí para todos, eu vou subir o vídeo, quem puder, compartilha esse vídeo, quem concordar, quem discordar e tiver uma tese melhor do que o cara, por favor, deixa nos comentários aqui, democracia é isso, a gente poder discutir livremente, sem ter que ofender uns aos outros. Eu não sou dono da razão, não estou aqui para ser dono da razão, eu estou aqui para tentar contribuir com um pouquinho, tentar falar um pouquinho e fazer uma análise do que a gente pode desse decreto. Então quem puder, cara, pode me chamar no direct, pode mandar um zap, no Instagram, qualquer coisa, faz um sinal de fumaça aí, a gente discute, quem puder contribuir, se eu tiver errado, vou me corrigir, não tem problema nenhum com isso, a gente faz outro vídeo corrigindo esse aqui, mas hoje o meu entendimento é esse, beleza? Grande abraço, galera, fiquem com Deus!